Muito boa tarde a todos. Vamos dar início aqui ao nosso calendário econômico semanal. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso webinário de hoje. Vamos falar um pouquinho sobre como se iniciou a semana, né? E quais são as previsões para o que nós temos para trabalhar esta semana. Vamos lá, então. Hoje nós não vamos ter nenhuma divulgação de earnings season de nenhuma empresa, então somente o calendário econômico semanal nessa data. Amanhã a gente vai ter divulgação de resultados da Zoom, tá? Para praticamente fechar a nossa temporada de divulgação de earnings seasons, onde nós vamos começar outra agora no próximo mês, tá? Então nós temos a Zoom divulgando resultados amanhã, logo após o fechamento do mercado. A divulgação de resultados de estoque de petróleo bruto para quinta-feira e não quarta-feira, como de costume, né? O que a gente tem operado. Devido aí a algumas questões de controle próprio da empresa, eles vão fazer a divulgação de estoques de petróleo na quinta-feira, tá ok? Então, praticamente no mesmo horário, tá? Às 13h45 daqui de Londres, às 11h45 aí do Brasil, ok? E na sexta-feira, um relatório bastante importante, que é a NFP, né, o relatório de empregos não agrícolas, né, que nós temos toda a primeira sexta-feira do início do mês. Então, temos essa divulgação. Na verdade, eu deixei 18 de Londres, mas não vai ser, tá, pessoal? É 1h15 daqui de Londres. Só errei aí no fato da questão da hora, mas vai ser a 1h15 daqui de Londres e às 9h15 da manhã do Brasil. Então, estejam atentos aí a esta questão dessa divulgação de resultados. Bom, vamos falar um pouquinho do mercado, né? Ou quais são as perspectivas para essa semana. Então, assim que os investidores retornarem do feriado prolongado nos Estados Unidos, né? Porque hoje é feriado nos Estados Unidos, então a gente tem algumas das bolsas fechadas e também aqui em Londres, tá? O mercado londrino está fechado. Então, assim que todos os investidores retornarem desse feriado, todos os olhos eles estarão voltados aí para o relatório de empregos de maio, né, que dará aí uma olhada nos últimos progressos feitos na recuperação do mercado de trabalho e servirá aí como um sinal observado de perto para o futuro monetário do Federal Reserve pelas decisões políticas. Os economistas, eles moderaram as suas expectativas de ganho na folha de pagamento aí após o relatório mensal de empregos bastante decepcionante de abril. Nessa impressão, o Departamento do Trabalho disse que os trabalhadores, os empregadores, na verdade, dos Estados Unidos, aumentaram aí apenas 266 mil folhas de pagamento não agrícolas, né, durante esse mês, ficando aí bem abaixo das estimativas de 1 milhão de empregos adicionais. A taxa de desemprego também aumentou inesperadamente aí para um percentual de 6,1. Ainda assim, o relatório de empregos de maio, ele provavelmente mostrará mais melhorias no quadro do mercado de trabalho. Pode-se esperar aí que a folha de pagamento aumente cerca de 678 mil, de acordo aí com dados publicados pelo consenso da Bloomberg, o que marcaria aí o maior aumento desde março e um quinto ganho mensal consecutivo. E essa taxa de desemprego ela deve cair aí para 5,9%, tendendo aí ao nível mais baixo desde o início da pandemia há mais de um ano nos Estados Unidos. Pelos padrões pré-pandemia, o ganho na folha de pagamento de abril ele teria marcado um aumento impressionante aí nas contratações, dado que os ganhos na folha de pagamento eram em média apenas 168 mil por mês no ano de 2019. No entanto, depois que a pandemia eliminou mais de 22 milhões de empregos nos Estados Unidos, a economia ela foi deixada assim para compensar perdas de emprego significativas apenas no ano passado. Indo aí para o relatório mensal de emprego desta sexta-feira, a economia ainda está com cerca de 8,2 milhões de empregos abaixo dos níveis pré-pandêmicos. Com as restrições aí de bloqueio diminuindo e os gastos do consumidor aumentando, muitos participantes no mercado esperavam ganhos de empregos aí desproporcionais na economia. No entanto, a grande perda no relatório de emprego de abril é um lembrete contundente de que pode demorar mais do que o esperado para o mercado de trabalho recuperar.
com o número aí de vagas de emprego aumentando para o nível mais alto já registrado, os participantes estão aí culpando coisas como, por exemplo, o seguro-desemprego suplementar, né, como culpado aí por restringir o crescimento do emprego. De fato, com a reabertura de empresas ocorrendo em um ritmo acelerado, uma das maiores preocupações aí para a economia tem sido lidar com essa escassez de mão de obra. Preocupações persistentes, como a contratação do Covid-19, questões sobre como encontrar creches e benefícios contínuos para esses desempregados na era da pandemia, foram citados aí como fatores que mantêm muitos trabalhadores à margem da força de trabalho, mesmo com as empresas lutando por trabalhadores. As vagas de emprego, elas atingiram um recorde de mais de 8,1 milhões no mês de março, na divulgação do seu relatório mensal mais recente. Nas últimas semanas, quase 2 dezenas de estados anunciaram que reduziriam aí os $300 por semana em benefício de desemprego já em meados agora de junho, mesmo que a data de expiração federal para esses benefícios, ela foi definida apenas para 6 de setembro. Os governadores estaduais que optaram aí por este plano sugeriram que isso poderia encorajar os indivíduos a voltarem ao trabalho, enquanto outros especialistas aí disseram que os benefícios aumentados de desemprego, eles fornecem uma rede de segurança econômica necessária para os mais afetados pela pandemia. A nossa visão, ela tem sido e continua sendo a de que o último relatório da folha de pagamento sofreu muito mais com problemas técnicos do que com pessoas que tornaram a decisão de evitar encontrar um emprego aí por causa dos generosos benefícios do seguro-desemprego. Não se engane, como já dissemos várias vezes ao longo dos meses, acreditamos aí que isso está de fato criando um problema, mas não acreditamos que tenha sido por isso que o consenso perdeu quase 1 milhão de empregos no mês passado. O relatório da folha de pagamento desta sexta-feira também aí servirá aí como uma métrica observada de perto para os investidores, sugerindo se as condições de mercado de trabalho melhoraram substancialmente o suficiente para justificar o movimento de curto prazo aí pelo Federal Reserve. O Banco Central também sinalizou que está buscando um progresso aí adicional substancial em direção aí às suas metas de emprego, máximo e estabilidade de preço, antes de considerar uma reversão da flexibilização quantitativa da era da crise ou um aumento aí nas taxas de juros de referência. O relatório de emprego profundamente decepcionante de abril, ele pareceu, né, afirmar aí que o Fed poderia permanecer confortavelmente em espera aí com as suas atuais políticas monetárias altamente acomodatícias. Uma melhora significativa aí no quadro do mercado de trabalho, no entanto, pode enfraquecer também essa postura. Esse é um dado muito crítico para o Fed, né, decidir o caminho da política monetária, especialmente considerando aí o aumento da inflação e das expectativas de inflação. Outro relatório fraco dos empregos poderia aí atrasar a discussão do Fed sobre as compras de ativos, mas uma forte recuperação poderia dar ao Fed mais confiança na recuperação e na capacidade de começar aí a orientar os mercados para uma redução nas compras dos ativos, ok? Falando um pouquinho agora sobre as expectativas da Zoom, né? O que a gente pode esperar sobre essa divulgação de resultados. Embora aí a grande maioria dessas empresas públicas, elas já tenham relatado os resultados do lucro aí no primeiro trimestre, a gente tem aí um punhado de empresas que estão sendo observadas de perto, incluindo a própria Zoom, né, Video Communications, que está posicionada aí para publicar os seus resultados, né. Os lucros da Zoom vão ser divulgados amanhã, após o fechamento do mercado, e servirão aí como um sinal de resiliência dos fundamentos da empresa trabalhar em casa, né, à medida aí que mais pessoas começam a retornar ao escritório ou a outras atividades pessoais. Wall Street está se preparando aí para uma desaceleração do crescimento esse ano nas vendas de novos usuários da Zoom. Os resultados recentes da Netflix, né, beneficiária aí que fica longe de casa, foram emblemáticos desse fenômeno, que com novos assinantes desacelerando aí drasticamente o primeiro trimestre e perdendo aí as expectativas de consenso. No trimestre passado,
No entanto, o Zoom ele superou facilmente as estimativas de consenso e ofereceu aí uma perspectiva otimista para o ano inteiro, ajudando a amenizar as preocupações de Wall Street de que o negócio de uma videoconferência possa ser fortemente enfraquecido por uma reabertura econômica mais ampla no final desse ano. E as inovações de novos produtos fora do negócio principal de videoconferência da Zoom ajudaram a impulsionar o envolvimento adicional do cliente com a sua plataforma baseada em uma nuvem Zoom Phone de 2 anos, alcançando aí 1 milhão de lugares no início desse ano. O estado final, pós-pandemia, ele parece estar funcionando de qualquer lugar, virtualmente de casa ou no escritório, o que aí deve ajudar a suportar os gastos contínuos com software de colaboração nos próximos anos. Para os 3 primeiros meses encerrados de abril, a Zoom ela deve aumentar a receita em 177% com relação ao ano anterior, para cerca de 909,9 milhões de dólares. Embora isso aí seja mais rápido do que a taxa de crescimento de 169% dos mesmos 3 meses em 2020, seria aí marcadamente mais lento do que a taxa de 369% que a Zoom viu no seu 4º trimestre fiscal. Espera-se aí que os clientes com mais de 10 funcionários, uma métrica é observada de perto para medir essa capacidade da Zoom de atrair e reter clientes altamente lucrativos, tenham crescido aí 19.900 no último trimestre, chegando a 486.400. Isso também marcaria aí um aumento de cerca de 86% em relação ao ano passado, que embora ainda seja impressionante, seria uma desaceleração das taxas de crescimento triplo digital que a Zoom postou ao longo de 2020. No fechamento, as ações da Zoom caíram aí 109% no acumulado do ano. As ações elas tiveram um desempenho inferior em relação ao SP500 e também uma pequena descapitalização da Russell 2000, que subiram aí 12,1% e 11,6% respectivamente, até agora, nesse ano de 2021. Falando um pouquinho de mercado, né, os contratos na SP500 e Nasdaq 100, né, oscilaram aí entre os pequenos ganhos e perdas em meio ao encurtamento do horário de negociação devido aí ao feriado do Memorial Day nos Estados Unidos, né. O dólar ele ficou também um pouco estável em relação a uma cesta de pares. Um pouquinho de petróleo, né? O petróleo ele subiu enquanto aí o mercado se concentrava em uma reunião de política de abastecimento da OPEP no início dessa semana, enquanto e também o ouro se dirigia para o maior avanço mensal desde julho e a maioria dos metais industriais ganhou. Falando até um pouquinho do ouro, tem uma perspectiva para atingir um objetivo de 1915 e se ele furar esse valor, o próximo objetivo que ele vai buscar atingir é o valor de 1.953. Então, isso é uma boa opção para vocês ficarem atentos em questão de negociação de mercado. Falando um pouquinho sobre criptomoedas, né? O Bitcoin ele subiu para um pouco mais de 36 mil aí após uma queda drástica na sexta-feira, né? Quando o governador do Banco do Japão, Haruhiko Kuroda, alertou aí sobre a volatilidade do token e também das negociações especulativas, né? Ele está um pouquinho sem recuperação, né? Não consegue levantar a cabeça, mas previsão de que suba ainda um pouco mais. Vamos analisar um pouquinho ainda mais essas moedas, essa questão do BTC. Na divulgação de resultados que nós tivemos na semana passada, da Salesforce, na quinta-feira, aftermarket, na sexta-feira ela abriu com um gap, né, bastante alto. A previsão agora é que ela feche esse gap, então é uma recomendação para vocês, para amanhã, quando abrir o mercado de ações, né, a gente possa trabalhar e entrar com uma venda. Então, muita atenção nesse ativo. Uma probabilidade dela fechar aí 11 dólares, né, cair 11 dólares para a gente trabalhar com isso. O que eu teria para passar para essa semana é exatamente isso. Vou deixar agora um tempinho aberto aqui, para se caso alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta, eu estou à disposição. Cara, eu não entendi qual o ativo que é na venda. Sara, Salesforce. eu não entendi. Salesforce, Magdiel. Oi? Salesforce. O Salesforce. Isso, salesforce.com. Obrigado.
Imagina. Mais alguém? Andréia, a Zoom amanhã a gente vai analisar isso juntos no webinário que a gente vai fazer amanhã antes da divulgação, ok? O que a gente passou aqui, a ideia, tem uma expectativa em cima dela, né? Uma expectativa não muito boa em cima da questão de divulgação de resultados da Zoom, mas a gente vai afirmar com certeza amanhã, depois de uma análise mais concisa que a gente fizer em cima do ativo, e amanhã no webinário da Zoom a gente vai passar para vocês a nossa recomendação, se é compra ou venda. Por nada, mais alguém? Pode ficar lá 1, 2, 3, 4 meses ali rodando. Mas pelo menos te dá um espaço para você recuperar o dinheiro. Já que ninguém tem mais dúvidas, eu gostaria de agradecer a presença de cada um de vocês. Estamos aqui com a Andréia, André, Bianca, Elieudo, Jailson, Luiz, Magdiel, Renato. Seu Severino está aqui hoje também conosco e outra pessoa que não se identificou. Gostaria de agradecer a presença de cada um de vocês. Muito obrigada. Desejar uma excelente semana a todos, com muitos bons resultados de negociações. E qualquer dúvida que vocês tiverem, por favor, procurem o gerente de conta de vocês. Um abraço a todos e a gente se vê amanhã na divulgação de resultados da Zoom. Tchau, tchau.